4 horas em ponto, bela missa, né? Bela paisagem lá da nossa Serra da Piedade, Basílica Nossa Senhora da Piedade. Que bela missa, que missa linda com o Padre Daniel Ramos. Uma ótima tarde para você, 4 horas em ponto. Nós já vamos começar mais um Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Vem passar essa tarde com a gente. Vamos viver momentos de muita espiritualidade. Recomponha-se e recomece. Cada novo dia insiste gentilmente em nos dar esse recado. Que tenhamos os olhos e os ouvidos receptivos, sempre prontos a experimentar o que a vida há de nos trazer de melhor. Vamos juntos no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Confirmando 4 horas em ponto, nesta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Nós temos temperatura na casa dos 28 graus em Belo Horizonte, a temperatura alta e umidade relativa do ar em torno de 30%, ou seja, uma tarde quente, com a umidade relativa do ar muito baixa. Hidrate-se bem e venha participar conosco do Falando de Vida pelo nosso WhatsApp, o 99412-2179. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer da sua companhia na TV Horizonte, canal 30.1 e na Rádio América 107,1. Você que também nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do nosso Instagram, pelo canal do YouTube e também pelo portal da Rede Catedral de Comunicação Católica. Eu tenho o prazer de estar também nesta tarde com o Padre Rômulo Moreira, da Paróquia Maria Estrela da Evangelização. Padre Rômulo, que é assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Eu já queria antecipar que Padre Rômulo fez um esforço gigantesco para estar aqui conosco, mas eu tenho certeza absoluta que a presença dele é importantíssima. Boa tarde, Padre Rômulo, sua bênção, que bom tê-lo conosco e bom saber que o senhor é o soldado que não deixa a mochila para trás. Boa tarde. Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham nas mídias da nossa Rede Catedral, na TV Horizonte e também na Rádio América. Estou com a voz um pouco mais fraca, devido a uma sinusite, mas já está sendo curado. Piotto me fez lembrar de uma passagem na Bíblia que diz que até o enfermo diga, eu sou guerreiro. Então eu preciso, mesmo nessa enfermidade, colocar serviço à disposição. Então eu quero acolher vocês que estão nos acompanhando e já fazer uma provocativa para entrar em contato conosco imediatamente. Temos tido muitas mensagens posteriores e assim a gente não consegue atender. Então, o nosso WhatsApp do ouvinte, não se esqueçam, 99412-2179. Manda suas mensagens, pedido de oração. Vai ser um programa muito especial. Então, vai ser bom você acompanhar e rezar conosco. Muito bem, pessoal, 4 horas e 2 minutos. E eu fiz essa breve interrogação no começo, falando do Padre Rômulo como um soldado guerreiro, porque ele está com a voz realmente um pouco prejudicada. A gente não imagina quantas demandas um padre tem durante o dia, durante a semana, e cada vez mais demandas vão surgindo. Por isso, este programa, o Falando de Vida, é um privilégio no rádio e na televisão. Você que tem nos acompanhado desde os primeiros programas, pode ter certeza absoluta que você está bebendo de uma água boa, de uma fonte boa. E ter todos os dias um padre aqui nos acompanhando é um desafio muito grande, tanto para eles quanto da Arquidiocese de Belo Horizonte. E é esse o nosso objetivo, é trazer paz ao seu coração, espiritualidade e, com certeza absoluta, crescimento moral, intelectual e físico também. E hoje nós recebemos também o teólogo especializado em cuidados paliativos, Reinaldo Orício. Se o nome correto é esse, é isso mesmo, Reinaldo? Nós vamos falar sobre a relação da fé com a saúde. Olha que coisa maravilhosa, na promoção do bem-estar, principalmente de pacientes. Claro que a gente vai abrir para alguma coisinha a mais, mas hoje focado no bem-estar dos pacientes com a fé, enfim,
Vamos falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Quatro horas e 3 minutos, a gente começa com o Padre Rômulo também, dando para a gente um pontapé inicial nessa questão do cuidado com as pessoas, principalmente com pessoas adoentadas ou enfermos. E essa relação da saúde com a fé, Padre, ela tem uma dimensão muito ampla para a Igreja Católica, não é isso? Sim, sim. Piotr e queridos amigos que nos acompanham, telespectadores, a relação da fé com a saúde ela é muito importante para a Igreja Católica, até porque nós temos um sacramento, ele se chama Unção dos Enfermos, que a gente ministra justamente em pessoas que estão com uma necessidade. Mas aí é bom a gente falar, Piotr, porque a gente até tira vamos desmistificar algumas situações. Sim, claro. Tem pessoas que acreditam que receber a unção dos enfermos é para morrer, né? Não é não, gente. A unção dos enfermos é uma força sacramental que o enfermo recebe para recuperar a saúde, para lutar. Se for em vias realmente de um fim de vida, é para que ajudar também que seja uma passagem em paz, tranquila. Hoje mesmo eu estive no Hospital Júlia Kubitschek e lá eu assisti uma paroquiana, então é providencial esse tema ser hoje, uma paroquiana da Maria Estrela da Evangelização, pude vê-la, rezar com ela a unção dos enfermos. Depois eu fui até um outro paciente que lá estava, que é irmão de uma outra paroquiana, e ali a gente vê nesse leito como que eu passando pelo corredor, simplesmente por estar de batina, ali aqueles homens e mulheres que me acompanhavam com os olhos, brilhavam os olhos dos enfermeiros. A gente percebe que no ambiente hospitalar é uma necessidade que as pessoas têm de algo que possa gerar esperança, consequentemente a fé, para que haja uma motivação interior no combate da enfermidade enfrentada. Então, para nós católicos, a fé e a saúde, elas andam muito juntas, tanto que o cumprimento do nosso arcebispo é saúde e paz. Saúde e paz. Né? Saúde e paz. Então, que é também, né, advindo aí do Beato Padre Eustáquio, que nós temos o santuário. Então, a fé e a saúde, elas estão relacionadas intimamente e nós podemos, sim, viver isso de uma forma muito equilibrada, Piotr. Muito bem, Padre Rômulo. E, Reinaldo, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui na TV Horizonte, também na Rádio América, no Falando de Vida. E você que acompanha, né, pela sua formação, você é teólogo especializado nesses cuidados paliativos. Quando a gente fala cuidados paliativos, que cuidados são estes e como é que você, com a formação teologal que você tem, também ajuda as pessoas nesse ambiente hospitalar? Nós falávamos anteriormente aqui, né, gente, em off, que existe uma dificuldade também em adentrar a esse ambiente, porque há todo um protocolo, né? Sim. E há toda uma dificuldade. Nós vamos esbarrar daqui a pouquinho nelas também, falando sobre isso. Eu queria convidar você, inclusive, para fazer o seu pedido de oração neste momento, pelo 99412-2179. No finalzinho do programa, Padre Rômulo vai proferir uma bênção para você. Ô, Reinaldo, conta para a gente a sua experiência, como é que começou esse trabalho seu de acolhimento, né, eu posso dizer assim, dentro de áreas da saúde, com pessoas enfermas, e uma experiência que eu vou te pedir particularmente, que talvez tenha ficado muito forte na sua memória. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Quero agradecer aqui o convite para estar discutindo esse tema tão relevante. A minha experiência começou em 2018. Certo. A empresa a qual eu trabalho seria certificada com a certificação internacional e essa certificação exigia que tivesse um assistente espiritual. Olha que maravilha. Alguém que acolhesse a espiritualidade desses pacientes. É uma certificação espanhola e, segundo os certificadores na Espanha, é algo muito comum que se tenha um capelão, um assistente espiritual na equipe para cuidar desses pacientes. Então eu tive um convite para participar de um processo seletivo, eu passei na entrevista e a própria empresa então me deu essa formação. Eu sou pós-graduado em cuidado paliativo e eu então iniciei o cuidado com esses pacientes a partir de 2018. Passei aí por pandemia,
né, por muitos altos e baixos, e é enriquecedor. A medicina hoje, Piotr, ela reconhece a importância da abordagem da espiritualidade na parte clínica. Sim. Estudos mostram que uma vez um paciente abordado espiritualmente, ele tem uma melhor recuperação, ele tem uma melhor adesão ao tratamento, ele se sente mais acolhido pela equipe, a família se sente mais acolhida pela equipe, ele tem um maior conforto e ele tem consolo diante de uma situação grave, de uma doença ameaçadora da vida e que pode levá-la ao óbito. Então esse cuidado não se estende apenas ao paciente numa equipe de cuidado paliativo. Ela também se estende à família, que é codependente ou sofre junto com esse paciente, porque um ente querido doente, isso de alguma maneira vai afetar se as relações sociais entre paciente e família foram relações saudáveis. Então o acolhimento ele é feito para o paciente, mas destinado também para a família. Pacientes, por exemplo, com demência avançada, ou pacientes que já não contactuam mais, esse acolhimento é feito para a família. Olha só, pessoal, então não é algo feito assim a toque de caixa, de qualquer jeito, né? E eu não estou aqui desmerecendo ninguém. Há uma qualificação, né? E eu achei bonito você dizendo que a empresa a qual você fazia parte ou faz, exigiu essa qualificação, né? Então, do corpo multidisciplinar que cuida de uma pessoa, geralmente é um fono, né, um terapeuta, ou o próprio médico, fisioterapeuta, enfermeiros, também o cuidado espiritual, né? Sim. O acolhimento, a gente pensa num ser hoje biopsicossocial espiritual. Maravilhoso. Então, se a gente quer cuidar de um paciente em sua integralidade, você precisa cuidar de todas as dimensões desse paciente, entendendo que a espiritualidade não é algo só para a religião cuidar. A espiritualidade é uma dimensão humana, é uma dessas dimensões e ela também precisa ser cuidada. Então a medicina passou a olhar e ela entendeu que uma vez abordado esse cuidado espiritual, isso tinha relevância no próprio tratamento durante o período que o paciente estivesse ou em ambiente hospitalar ou domiciliar. Muito bem, tá vendo, pessoal? A ciência e a fé, na verdade, nunca andaram separadas. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, eu volto com o Reinaldo Orício, falando um pouco mais sobre esse trabalho dele, a experiência dele, e com o Padre Rômulo também, já deixando um abraço carinhoso aí para os amigos da paróquia Maria Estrela da Evangelização e para a RCC, a nossa Renovação Carismática Católica. E na volta a gente vai falar um pouquinho, vou fazer uma provocação aqui, nós estamos precisando de novos homens que se levantem pela fé também, viu, gente? Famílias, né, jovens que queiram abraçar a espiritualidade de uma forma mais latente, como o Padre Rômulo e como o nosso querido convidado também. 4h11, intervalo rapidinho. Você que está nos acompanhando, tem um idoso em casa, tem alguém enfermo, você tem observado que quando a pessoa é acolhida com a espiritualidade, com a presença de um padre, ou a presença de um capelão, ou até de alguém de dentro da igreja, há esse melhoramento, mas como o Padre Rômulo disse, nós não vamos aqui mistificar nada, vamos desmistificar. Ninguém está dizendo que as pessoas que sofrem não vão partir, mas elas podem partir com dignidade e podem até ser curadas, é o que eu acredito. 4h12, intervalo rápido, a gente já volta no Falando de Vida. Quatro horas 15 minutos, Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Nós estamos com o Padre Rômulo Moreira, assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais e também da Paróquia Maria Estrela da Evangelização. E temos o prazer do Reinaldo Orício com a gente, teólogo especializado em cuidados paliativos. Nós falávamos no bloco anterior sobre fé e saúde, que ciência não se separa da fé. Nós temos muitos desafios nesse conjunto, nesse mesmo ambiente, não é, Padre Rômulo? Das pessoas entenderem a importância de se colocar a fé
no lugar que ela merece e a ciência também no patamar onde ela deve ser estabelecida, mas nunca criar conflito e separar as duas, né? Sim, Que é o que, infelizmente, algumas pessoas têm feito isso muito pelas redes sociais. Muito cuidado, viu, gente? Isso aí de separar a fé e a razão, Piotr, foi até uma motivação de uma carta apostólica do Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, fé e razão. Quando a gente volta lá no início do cristianismo, os padres da patrística, falando Clemente de Alexandria, ele dizia que a filosofia está para os gregos, assim como a teologia, ou assim como a Torá estava para os judeus, né? A gente pensa aí na filosofia, no sentido de uma ciência, e da própria Torá dentro do campo da fé. Nós, padres, somos antes formados como filósofos, para depois fazermos também formação teológica, para poder dizer que essas duas asas, é isso que João Paulo deixa explícito, são duas asas que nos equilibram para a gente alcançar a dimensão da espiritualidade. A fé e a razão, elas caminham de forma complementares uma outra, não é? Então, quando a gente tem essa dissociação de fé e razão, isso pode causar em nós e na pessoa que faz essa dissociação um certo desequilíbrio, né? A gente não pode ser fideísta, né, de colocar tudo só tem a resposta pela fé, e nem racional, ao ponto de pensar que a fé e a espiritualidade não corresponde à nossa vida. Então, até o Reinaldo falava aqui desse sujeito que a ciência também hoje ele analisa, que é aquele que é biopsíquico, social e espiritual. Que essa é a nossa dimensão. Nós somos matéria, mas também espírito. Então, para isso, essas duas realidades elas precisam caminhar conjugadas. E assim a gente vai ter um favorecimento melhor da qualidade de vida, e a gente percebe que, de fato, né, como a própria ciência já nos adiantou aqui pelo Reinaldo, dessa qualidade de vida que é melhor naquela pessoa que vive uma espiritualidade bem embasada, né, que vive a sua espiritualidade, ela tem uma motivação maior para poder vencer os desafios, as dinâmicas que a vida possa apresentar, ainda que seja na área, né, da saúde ou da falta dela. Então a fé e a razão, a fé e a saúde, a fé e a ciência, elas não podem ser dissociadas, porque nós, seres humanos, temos essas categorias e dimensões que nos compõem. Muito bom, Padre Rômulo. 4h19. Você que está nos ouvindo pela Rádio América 107,1, também pela TV Horizonte, você tem essa impressão de que quando alguém está doente, quando a gente faz uma oração, ou a família faz um momento de oração para essa pessoa, num ambiente familiar ou num ambiente hospitalar, há uma resposta das pessoas também, de conscientização, de tranquilidade. E, Reinaldo, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se deparou nesse trabalho que você faz com alguém que em algum momento do seu acolhimento possa ter dito assim, eu não quero, eu não tenho fé, eu não quero rezar, eu não tenho fé, eu não acredito, eu estou doente, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Você já se deparou com esse vácuo, com esse vazio? Várias vezes, inclusive ontem no meu último atendimento, eu atendi um senhor de 92 anos e ele não acredita se Deus existe ou não existe, né? Mas lúcido? Lúcido, completamente lúcido, orientado, entendeu? Então, por muitas vezes, encarei pessoas assim. Mas a gente tem que desassociar religião de espiritualidade. Sim. Religião, algumas pessoas têm, outras não. Espiritualidade, como eu disse no início, é aquilo que me entrega. Maravilhoso. Então, por mais que o paciente não tenha uma confissão religiosa, isso não quer dizer que ele tenha espiritualidade. Na minha experiência, por exemplo, eu já encontrei muitas pessoas que tinham uma confissão religiosa, mas pouca espiritualidade, e já encontrei pessoas que tinham muita espiritualidade, mas nenhuma confissão religiosa. Porque a espiritualidade, PR, ela diz respeito ao transcendente, ela diz respeito a Deus, ao divino para algumas pessoas, como eu acredito nisso, mas ela tem muito a ver também com as virtudes.
que nós desenvolvemos aqui. Por exemplo, você tem uma pessoa espiritualizada, então você espera que seja uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama o seu próximo, uma pessoa que pratica a verdade. Paciente. Né? Se a gente for falar lá em capítulo 6 de Gálatas, né? Benigno, os frutos do Espírito, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então isso se espera de uma pessoa que tem a sua espiritualidade aguçada. Agora também, em contrapartida, eu já encontrei, Pierre, pessoas que muito religiosas, mas com pouca espiritualidade. Pessoas que não eram piedosas, pessoas que tinham dificuldade na relação com a própria família, né, com o próprio paciente, pessoas impacientes, como a gente disse aqui. Então, quer dizer, são virtudes do espírito que a gente não enxerga numa pessoa que muitas vezes tem uma confissão religiosa e uma vida religiosa muito presente. Então, espiritualidade, ela precisa ser desassociada da religião. As duas são significativas. A gente não consegue explicar a sociedade em nenhum tempo sem a religião. Ela esteve presente em todo o tempo. E é muito importante. Só que espiritualidade e religião, elas são simbióticas, mas não necessariamente a mesma coisa. Muito bom. A espiritualidade, ela é supra-religião. Então, sim, ela está acima da religião. Muito bem, Reinaldo. Olha, 4 horas e 23 minutos. Participe, você também. Ficou com dúvida? Tem alguma coisa no seu coração aí te angustiando? Você quer falar um pouquinho sobre o assunto? Mande o seu WhatsApp para a gente, 99412-2179. Não se esquecendo, não deixe para a última hora, porque é o momento da bênção. Nós vamos receber um sacramento aqui da bênção com o Padre Rômulo. Nós vamos ser abençoados. É o nosso momento de espiritualidade. Agora eu vou para a central da Rede Catedral de Comunicação Católica com a Gabriela Salles, que também vai participar com a gente, fazendo uma pergunta para o Padre Rômulo, para o Reinaldo e trazendo mais ainda uma discussão e nos ajudando a entender o contexto profundo desse tema que envolve muitas famílias. Na volta a gente vai falar um pouquinho mais da dificuldade de muitas famílias de entender o trabalho do Reinaldo e às vezes o trabalho do padre num leito do hospital. Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação também, 4h24. Obrigada, Pioto. Boa tarde, Padre Rômulo. Obrigada, Reinaldo, por passar essa tarde conosco. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao padre e a você, Reinaldo, a respeito da sua vivência com a saúde. Qual é a experiência, assim, a importância, né, da gente ter como aliado a espiritualidade e a fé nesses momentos em que há uma fragilidade na saúde, em vários aspectos, pode ser físico e até mesmo emocional, né? Quando a gente fala também na saúde mental. Como que é importante ter essa espiritualidade, a fé presente nesses momentos? Pode ficar à vontade. Pode falar mesmo. Pode. Tem um teólogo jesuíta, ele diz algo muito importante. Ele diz, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, a partir da reflexão dessa frase, a gente já imagina qual seria a importância da espiritualidade e da fé nos momentos de dificuldade da nossa saúde, ou num ambiente hospitalar, como disse o padre. Algo que a gente precisa refletir, que você abordou, Piotr, no começo, é o cuidado paliativo. Assim como o padre disse aqui que a unção dos enfermos não é só para o final de vida, o cuidado paliativo também não. Nós temos a abordagem precoce do cuidado paliativo. E a gente precisa entender que o cuidado paliativo, ele cuida da vida até a morte, e não da morte em si. Ele cuida para que esse paciente não permita que nada morra antes do tempo, e que ele tenha dignidade para ser cuidado até lá. Então, dentro desse aspecto, esse pensar na dignidade do paciente, volto a dizer, a espiritualidade ela toma proporções ainda maiores para um paciente experimentando ou vivendo uma situação de crise na sua saúde. Há perguntas que surgem, por exemplo, quando um paciente adoece, por que aconteceu comigo? Por que agora? O que eu fiz de errado? Porque Deus... Porque Deus, sempre que muitas vezes atribui isso a Deus mesmo. A gente ainda tem uma religiosidade de
de benefício e sacrifício, né? Como se fosse uma troca, né? Sim, é uma espiritualidade grego-romana ainda. Então a gente acha que quando a gente é acometido de alguma doença, a gente fez algo de errado. Então muitas vezes eu tenho que desconstruir com o paciente essa mentalidade de que ele cometeu algum erro para estar experimentando aquela enfermidade. Por causa dessa mentalidade que ainda existe. Então muitas vezes nós encontramos pacientes nos hospitais ou no leito dentro de casa com um sofrimento espiritual. E um sofrimento espiritual ele não vai se conseguir tratar com a medicação. A espiritualidade, nesse sentido, um capelão ou um assistente espiritual, ele vai potencializar o tratamento que o paciente é submetido. E dentro dessa potencialização é cuidar desse sofrimento que o paciente tem, que vem dos seus questionamentos, que vem do porquê, para onde, que vem de uma família que muitas vezes acompanha o paciente e ela sofre juntamente com esse paciente. Porque meu pai, que foi uma pessoa tão boa, o que ele fez de errado para estar merecendo isso? Mas nada nos diz que é mérito adoecer. Porque se fosse mérito, uma criança não adoecia, um idoso não adoecia, um jovem não adoecia. A doença ela é um fator humano. Sim. E assim como a morte ela deve ser naturalizada, por mais difícil que seja o assunto aqui na nossa cultura brasileira, a doença também precisa ser naturalizada. Claro. Para que ela seja cuidada de forma mais profunda e trazer benefício da espiritualidade no cuidado para esse paciente. Maravilhoso, Reinaldo. A gente volta daqui a pouquinho com o Reinaldo, que é especializado em cuidados paliativos, com o Padre Rômulo também, da Renovação Carismática Católica. O nosso WhatsApp está à sua disposição. Se você não quiser se identificar, não precisa. 99412-2179. A gente sabe que muitos assuntos são difíceis de serem abordados, mas são necessários. 4h28, a gente vai para um intervalo rapidinho. Voltamos no próximo bloco, contextualizando ainda mais a necessidade desses cuidados, tanto com a religião ou com a fé na saúde dos enfermos. E a gente vai abordar um assunto muito importante no próximo bloco, que é como é que a gente faz com as crianças nesse momento. Fique ligado. Quatro horas e 32 minutos, falando de vida na TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Hoje nós estamos com o Padre Rômulo, da Renovação Carismática Católica, e é sempre bom lembrar que ele está na paróquia Maria Estrela da Evangelização. E hoje nós estamos recebendo aqui o teólogo que tem experiência nesse cuidado paliativo com pessoas que estão cuidando da sua saúde. Reinaldo, é preciso preparar a família também para este acolhimento? Eu digo porque às vezes vocês visitam as casas de saúde, os hospitais, e a família precisa ser consultada, o ambiente hospitalar, ele precisa também ser consultado, vocês têm livre acesso. Como é que é essa dinâmica de estar no leito de um paciente que precisa dessa motivação? Piotr, eu atendo pacientes numa clínica, já atendi em hospitais e hoje também no domicílio. Sim. Boa parte da minha carga horária hoje é com paciente domiciliar. E é muito diferente atender um paciente no ambiente hospitalar e no ambiente domiciliar. Porque no ambiente hospitalar é a nossa casa. Sim. Então a gente está protegido pelas paredes, pelo jaleco, então a interação é uma. Mas no ambiente domiciliar é o ambiente da família, é o ambiente do paciente. Então lá muitas vezes a conversa costuma ser mais profunda. Esse paciente ele passa a ser mais transparente com aquilo que é valor para ele, como ele quer ser cuidado, quais são os dogmas da religião dele. Então ele se torna mais transparente, se torna mais à vontade para dizer. E no que diz respeito à família, se existe uma relação saudável entre paciente e família, é evidentemente que essa família vai estar em sofrimento também. A doença ela vai trazer um sofrimento físico para esse paciente, emocional, social, mas vai trazer um sofrimento social, emocional para os familiares que acompanham. E eu digo não apenas os familiares, a gente fala de cuidadores hoje.
pessoas que têm que ser valorizadas, porque muitas vezes os familiares eles precisam trabalhar, eles não têm como abrir mão do trabalho, porque é o meio de conseguir recursos para sobreviver. Então, normalmente, os cuidadores são as pessoas mais próximas desse paciente hoje. E falo mais, não apenas cuidadores, como voluntários. Pessoas que se voluntariam em estar com o paciente em determinado momento do dia, em ajudar no banho, em ajudar numa troca de fraldas, para auxiliar essa família que talvez tenha dificuldades sociais e financeiras no cuidado com esse paciente. Então, a família também precisa ser cuidada. Tem que ter um olhar também para essa família, para entender qual é o tipo de sofrimento e como ela lida com as dificuldades com esse paciente. Pois é, gente, quem nunca viveu essa experiência, como o Reinaldo disse, né, de necessitar de trocar a fralda de um paciente doente, de um idoso, e ao mesmo tempo acolhê-lo e às vezes acolher a família que entra em conflito com isso tudo, não é? Piotr, a gente tem conflito de diversas naturezas, né, no cuidado de um paciente. Né? Tem um conflito clínico, que muitas vezes a família não concorda com a terapêutica adotada, né? E tem os conflitos familiares, sociais, emocionais, pessoais, né, de acordo com o cuidado com esse paciente. Então a gente tem que ter muito manejo, às vezes, com a família. A gente brinca, né, que às vezes a família dá mais trabalho do que o paciente. Olha. E aí a gente tem que cuidar dessa família, porque ele interfere, às vezes, no cuidado desse paciente, principalmente no ambiente de casa. Porque no hospital existe um certo controle. Então, horários para tomar medicação, horários para o banho, troca, virar paciente de decúbito, a gente consegue ter esse controle. Mas o domicílio familiar, ele é o principal agente de cuidado do paciente. Então, se a gente não tiver uma boa relação, o que a gente fala, se a gente não criar um bom vínculo com esse familiar, talvez o tratamento será prejudicado. Porque se ele não seguir a prescrição médica, se ele não seguir o fisioterapeuta que vai lá e passa um exercício para esse paciente, a fono, que vai e ensina o familiar a fazer o exercício com o paciente, se ela não der continuidade durante a semana, vai ser muito pouco eficaz o tratamento para esse paciente. Então a família é extremamente importante e é extremamente aliada dos profissionais de saúde. É como você, teólogo, e o padre Rômulo, por exemplo, acolhendo uma pessoa enferma, vai, faz a oração, faz a devoção, ensina, joga a pessoa para cima, coloca a espiritualidade ali, vai embora, acabou, o paciente fica lá sozinho no cantinho, ninguém, talvez, né, não seja capaz de continuar esse trabalho com ele. E, Reinaldo, dessa experiência toda, como é que a gente faz essa abordagem, se você já teve essa experiência, deve ter tido, com crianças? Deve ser algo mais complexo, mais difícil. Você também já teve essa experiência com criança, nessa abordagem de levar a ela ou a família dela um pouco mais de alento com a espiritualidade? Piotr, eu já tive sim poucas experiências com crianças ao longo desses anos, mas já tive alguns acolhimentos feitos com adolescentes ou pré-adolescentes. Ela é muito mais difícil. Né? Um paciente em cuidado paliativo, se ele for criança, se for um paciente de reabilitação, você tem uma perspectiva, uma esperança de recuperação desse paciente. Então você lida de forma diferente nesse cuidado. Agora, uma criança em cuidado paliativo, inclusive a nossa clínica abriu, né, há pouco tempo agora, um centro de cuidado paliativo para criança. Lidar com a morte para um paciente de 80 anos é uma coisa. Nossa. Lidar para a morte com uma criança de 5, 6 anos muda completamente o cenário. Sem dúvida. Por quê? Um pai, socialmente, ele é preparado, o filho é preparado para enterrar os pais, mas um pai nunca está preparado para enterrar o seu filho. Então, a dificuldade de lidar, do manejo com a mãe, com o pai, que tem uma criança doente, enferma, e de uma doença que ameaça a vida dessa criança, ela é muito mais difícil, ela é muito mais trabalhosa para conseguir consolar essa mãe ou acolher essa mãe. A gente fala em cuidado paliativo, a gente não tira a dimensão do sofrimento desse momento, é impossível, se as relações são saudáveis. A gente ameniza esse sofrimento o máximo possível. Então, com criança, é muito mais difícil de trabalhar. Padre Rômulo, aí a importância da família cada vez mais engajada no seio da igreja, no seio da paróquia, da comunidade, né?
para que ela tenha essa força em qualquer um desses momentos para também receber essas notícias. Sim, sim. É importante até porque uma paróquia, numa comunidade, a família aumenta, não é? Que ali você tem também os irmãos que caminham juntos, que vão ajudar nas orações, nos cuidados. A importância que tem dessa família estar engajada, mas, sobretudo, desenvolvendo uma espiritualidade que seja sadia. O Reinaldo falou algo muito interessante no outro bloco, dizendo que ele conhece muitas pessoas que são religiosas, mas não são espiritualizadas. Isso é muito perigoso, que isso de fato acontece. Quando ele dizia, queria até aplaudi-lo por esse apontamento, essa indicação. Então, é necessário desenvolver esse modo de ser, seja através de uma espiritualidade mariana. Dentro da igreja nós temos muitas espiritualidades. Nós falávamos aqui nos bastidores, né, enquanto estávamos nos comerciais, de tantas espiritualidades nós temos dentro da igreja, e a gente precisa encontrar aquela que mais tem identidade conosco, né? Nós temos a espiritualidade dos agostinianos, dos franciscanos, a renovação carismática tem a sua espiritualidade, e todos convergem para o centro, que é o próprio Cristo. Ele sim é o doador dos dons, é ele quem opera as graças, os milagres, e quando a família ela consegue fazer esse caminho junto do seu enfermo, para que também, a gente sabe que uma enfermidade desgasta, né? Desgasta o emocional, desgasta o físico, o psicológico, e a igreja, não apenas na sua religiosidade, mas também na sua espiritualidade, está ali para poder ser esse lugar de acolhimento, esse lugar de restaurar as forças para dar continuidade e enfrentar os desafios da vida. Então, é importante, né, que você esteja ali junto à sua comunidade de fé, vivenciando junto dos irmãos, compartilhando a fé, para que também eles, nas necessidades, possam socorrer, porque nós acreditamos que o cristão é aquele que se sentiu tocado por Cristo e vai ao encontro do outro, sai de si, né, para ir ao encontro do outro, para também ajudar nesse momento de carregar a cruz, de fazer um caminho como Cirineu, né, de ser um amigo também nessas horas da enfermidade, nas horas difíceis, que todos nós vamos passar, ou já passamos, ou passaremos. É uma necessidade, viu? Então, o conselho que eu dou, esteja junto da sua paróquia, da sua comunidade de fé, para que possa romper com mais força essas tempestades que atravessam a nossa existência. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui no Falando de Vida, trazendo você para a centralidade do nosso cristianismo. Participe conosco pelo 99412-2179. Quando a gente convida você para participar, claro que você vai receber a sua bênção no finalzinho do programa, já quase no próximo bloco, mas muito mais do que isso, conscientize-se da importância de você se espiritualizar, de você se achegar à sua paróquia, ao seu padre, ao diácono, a um teólogo, a pessoas que possam fazer você crescer espiritualmente, porque quando a gente cresce espiritualmente, a gente cresce também fisicamente e psicologicamente. 17 minutos para as 5, a gente vai para um intervalo rapidinho, está aí o nosso WhatsApp à sua disposição. Você que está no trabalho, pensando, ouvindo, participe conosco, 99412-2179, intervalo rápido e nós já voltamos ao vivo, falando de vida só aqui na TV Horizonte Rádio América.